Olá, meu nome é Esté e este é Eu, Bem Eu. Depois de muito tempo, estou aqui de volta para trazer a vocês novamente conteúdos literários. Foi um ano muito complicado esse 2022, tanto na vida particular quanto na vida como leitora. E aqui, como não existe um jeito melhor para voltar aqui para o canal, a não ser falando dos meus favoritos de 2022. E foi essa a minha realidade. Não tive muitos favoritos, mas minhas leituras foram muito boas. Irei falar rapidamente de 5 livros e somente 2 são meus favoritos, os outros 3 são indicações, são os melhores. Então, assim, posso até mudar o nome do vídeo, não para favoritos, mas melhores livros desse ano. O primeiro livro que eu vou falar com vocês vai ser um livro onde que eu li para fazer o vídeo dos favoritos do nosso famoso Kim Namjoon. Para quem você não conhece, ele é um membro do Bangtan. Vou estar colocando aqui a fotinha dele para vocês estarem lembrando. Qualquer coisa, o vídeo vai estar aqui no card para vocês assistirem. E ele é um cara que ele lê livros muito densos, muito filosóficos, introspectivos. E esse livro que eu vou estar falando com vocês aqui não é diferente. Foi um livro onde que eu demorei. É um livro fino, mas é um livro muito denso. Você vive realmente uma vida ali dentro. E esse livro é o Demian, do Hermann Hesse. Sim, esse livro é um livro que ganhou o Nobel da Literatura. É muito famoso, muitos comentam, não sabia disso. É aquele famoso que eu não sabia até eu ter que pesquisar. Foi isso mesmo, é tão famoso. Um dos favoritos do Kim Namjoon. E eu li ali dentro desse vídeo, vou estar deixando aqui nos cards. Mas o que nos conta é esse livro. Aqui no título é The Mini, mas quando você entra, você tem um subtítulo que é A História da Juventude de Emile Sinclair. Então, para explicar rapidamente, esse livro vai nos contar a história do Emile Sinclair, que é um menino que ele é um menino que está ali entre os seus 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, e ele começa a entrar numa crise particular, uma crise existencial, a partir do momento que ele conhece o Demian, um menino que entra na sua escola, e esse menino é um menino questionador, um menino que começa a pôr pulgas atrás das orelhas do Emile, e ele começa então a se questionar muitas coisas, e a gente vai ver como que se desenvolve esses questionamentos dentro da mente do personagem principal, que é o nosso Sinclair, e vamos também ao mesmo tempo nos perguntando muitas coisas. Então é um momento onde que você lê um livro sobre outra pessoa, mas você também, às vezes, quando você para pensar, você também se percebe se perguntando as mesmas coisas. Aí nós vamos para o nosso... É um não ficção. O livro se chama O Zelo Evangelístico, de George Whitefield. Esse livro é um livro que é dentro de uma série de livros para falar sobre pregadores do mundo inteiro, grandes pregadores desde dos tempos antigos até atualmente. Então, nesse livro em específico, nós vamos conhecer um pouco sobre o George Whitefield. Se você não conhece, ele é um inglês. Ele é contemporâneo a John Wesley. Eles eram amigos do momento ali onde que eles estavam ali em Oxford, na faculdade do grupo, né, de oração. E ali eles começaram juntos. Eles estudavam a Bíblia, eles compartilhavam os ensinamentos, mas com os anos se passando, eles se separam. John Wesley vai para os Estados Unidos, vive suas experiências, volta para a Inglaterra, tem a sua experiência, a famosa experiência do coração aquecido, mas o George Whitefield, ele vai para outros lugares. Nós vamos conhecer um pouco sobre os seus pensamentos, suas opiniões sobre certos assuntos relacionados ao cristianismo. É um livro que eu recomendo se você é uma pessoa cristã, se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa história. E nós vamos para a nossa próxima leitura. Essa próxima leitura não foi difícil, porque ela foi muito fácil de colocar aqui. Ela foi uma das mais fáceis de colocar aqui, porque foi esse ano eu, né, me desafiei a pelo menos ler um livro de um autor que eu quero muito e eu até hoje não engatei pra ler. O ano passado eu li meu primeiro Stephen King, galera, e assim, eu ainda, como vocês podem perceber, eu ainda estou sem palavras. Eu gosto de ler em ordem cronológica. Se você me segue aqui, você já sabe que tudo pra mim tem que ser em ordem cronológica, em ordem de lançamento. A ordem que o autor lançou é a ordem que eu estou lendo. Mas nesse caso eu não li a Carrie a Estranha. O primeiro livro dele foi Carrie a Estranha. Eu não me abri ainda, sei lá, assim, não me senti confortável. Eu entendo que ele gosta de escrever sobre esses temas, mas esse livro em específico, Carrie a Estranha, não me senti confortável. Pulei e fui direto para Salem,
Antes também era conhecido como A Hora do Vampiro. Atualmente, pela Suma de Letras, ele é lançado como Salem. Não tem diferença quando você começa a ler, você entende por que é Salem. Mas vamos rapidamente aqui. Eu vou ter que explicar aqui o quê. Eu sou ruim com o nome de personagem. Sempre fui, não adianta. Não vou lembrar do nome dos... A história de Salem vai nos contar uma história onde que um autor que tinha já feito o seu best-seller, tinha vivido um momento muito ilegal da sua carreira, onde pessoas estavam comprando, mas estava na decadência. Ele não tinha criado livros que tinham vendido, que não estavam mais nas grandes vendas de literatura, e ele decide voltar para a sua cidade, onde que ele passou com a sua tia um período da sua infância, que ele quis ir para lá. E essa cidade aqui é Jerusalém Slot. É uma cidade ali onde que... Uma cidade pequena, uma cidade em que as pessoas, né, a gente... Vamos colocar assim, uma cidade, uma rocinha. Ele foi para lá para voltar e ele quer fazer uma história baseado numa casa que tem ali, nessa cidade, que é uma casa onde que houve uma tragédia ali dentro. E isso ficou marcado na cidade de uma forma onde que ninguém quer ficar perto daquela casa. Ninguém gosta daquela casa. E foram criando histórias e histórias. E ele teve uma experiência dentro daquela casa, onde que ele falou, não, eu vou ali para escrever histórias sobre aquilo ali. E ele chegando ali, a gente vai conhecer a cidade, nós vamos conhecer diversos personagens, porque eu descobri que Stephen King gosta de muitos personagens. E quando eu falo muito, é muito. São muitos personagens mesmo. E ali a gente vai conhecer um grupo, que será o círculo de personagens principais. E a gente percebe que quando esse cara chega, esse autor chega, certas coisas estranhas começam a acontecer na cidade. O menino, dois irmãos, saem para ir da casa de um amigo, mas somente um volta. O irmão mais novo desaparece, não encontram ele, acabam encontrando somente o corpo. Mas logo depois que encontra o corpo, esse menino, o mais velho, ele vai para o hospital, vem a falecer também de uma forma muito estranha, muito rápida. E com isso, o número de mortes vai só aumentando. E começa a se perguntar o que está acontecendo. Também temos um outro estrangeiro vindo para a cidade, onde que ele muda para casa Master, essa tal casa horror ali da cidade. E as pessoas começam a se perguntar quem são essas pessoas, de onde eles vieram, para que eles estão aqui, e será que eles têm algo a ver com a tragédia em que está acontecendo. Então a gente começa a ver o que é. E se você percebeu o nome da outra história, né, o primeiro nome, a gente já sabe sobre o que é. Então, eu recomendo que você leia Drácula antes, porque você vai gostar muito mais. Mas fica aí a dica, espero que vocês gostem. Nós vamos para os favoritos. Os reais. O objetivo desse vídeo. Os 2 favoritos. O primeiro favorito, ele deve estar nessa bagunça aqui. Eu não vou tirar dali, sabe? Tem que tirar do box. É o livro que eu peguei emprestado da minha irmã, que é 1984. É um livro que eu demorei muito para ler. Eu sempre fui nunca gostei muito de George Orwell, mas li a primeira vez, li Revolução dos Bichos, amei, favoritei também. E esse ano, também para ler sobre os favoritos do nosso querido R.E.M., eu tive que ler esse livro e, assim, eu realmente me perguntei por que eu demorei para ler essa obra-prima. E, naturalmente, ele foi para os favoritos, não houve nem questão. E, assim, o que vai nos contar 1984? Como eu disse, eu sou muito ruim com o nome, não me pede os nomes. Mas nós teremos a história desse personagem principal, onde que a gente não tem um mundo igual a gente vive. O sistema político da Terra está diferente. E esse personagem principal, ele vive em uma realidade onde que ele tem um governador, o chefe ali, o comandante. E esse comandante é como se fosse realmente um ditador, onde que ele é adorado, todo mundo acredita nele. E ele vive nesse sistema controlado. Simplesmente isso é a palavra, controlado. Um grande Big Brother, onde que os líderes, os chefes de estado, eles estão ali observando cada movimento. Então, se você faz algo que não está de acordo com o que é organizado, se você não faz o seu exercício,
Eles vão ali ver o que é, porque está errado. Você tem que fazer o seu exercício. Você tem a câmera das pessoas olhando você. Ele vai para o trabalho. Ele trabalha ali com pessoas ali na cabeça dele, vendo se ele tá fazendo certo. E o trabalho dele é o melhor trabalho, né, gente? Ele trabalha na área onde que ele tem que auxiliar o comandante. Ele está ali para trocar as informações se necessário. Então, se o comandante falar que crescemos 1,3% do PIB, mas na verdade eles cresceram somente 0,9%, esse nosso personagem principal, está na função de que, junto com uma equipe, de ir nas outras notícias aonde ele falou, onde que foi publicado, onde foi compartilhada essa informação e alterar o número, para que o comandante seja considerado, sim, o verdadeiro líder e que todos sabem que ele falou 0,9 e aconteceu 0,9. Lembrando, isso foi alterado. E uma coisa acontece. O nosso personagem começa a ter certas interrogações, certas perguntas que ele queria, que ele busca as respostas, e isso a gente sabe que é um problema. Em um lugar controlado não se pode ter pessoas que querem tomar as suas próprias decisões. Não. Se ali é um país controlado, então não é legal. E eu fiquei com muito medo, porque parece que nós estamos indo no mesmo caminho, mas de formas diferentes, mas estamos. E aí nós vamos para o favorito. O favorito desse ano é até uma surpresa para mim, que leu. Porque foi uma leitura tão aleatória, uma leitura tão assim, que eu fui, mais um livro, sabe? Mais um livro aqui tranquilo, vou ler. E quando eu li, eu falei, gente, que livro. Uau. E assim, eu acho que eu não sei, eu acredito que ainda ele é favorito por ser tão surpresa, por ter sido tão algo que eu não esperava, que eu falei, como assim? E também por conta do desenvolvimento que foi assim, como assim? Mas o livro é As Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, que foi a nossa autora do ano passado, que eu li todos os livros, menos um, que é meu medo, sempre vai faltar um. Menos um dela. E esse livro foi o livro que, assim, dentre todos, gente, eu li, dentre todos, esse foi o meu favorito dela. E o que vai nos contar? Esse livro vai nos contar a história de uma mulher que ela descobre cartas do seu marido com uma amante. Ela descobre quem é e ela acaba enviando a carta para o marido dessa mulher. Descobre que tem carta, eles entram em contato e ficam nesse momento. Eles têm essa evidência de que eles estão sendo traídos. E nós começamos a observar esses dois cônjuges de relacionamentos diferentes, né? Observando seus cônjuges os traindo, sem saber o que fazer. Não sabendo se larga, o que eles devem. Então eles começam entre si eles encontram um conforto. Eles encontram ali um apoio, um suporte para estar suportando a realidade que eles estão vivendo. E nós começamos a entrar na história e começamos assim, que absurdo, nossa traição, só que a gente esquece que tá rolando esses dois aqui. E eles começam a se confortar. Aí eu comecei assim, calma, será? Comecei a criar as teorias, né, porque a gente vive na base das teorias. A autora, ela faz assim, ela te leva nessa ideia, ela te leva a pensar, ela vai colocando certas atitudes, certos momentos ali que vai te levando a ter certas conclusões, para chegar no final, no último capítulo, ela simplesmente falar, então, sabe isso aqui que eu te dei? É outro. E o livro foi ótimo. Foi maravilhoso. Você tá entendendo? Por causa disso. Porque ela, em vez de ir pra esquerda, ela foi pra direita. Sabe? Foi lindo. Assim. Deu pra entender? Deu a emoção. Essa é a emoção do favorito. E não foi fácil encontrar. E assim, eu ainda tenho muitas perguntas, eu ainda vejo vídeos, ainda vejo opiniões de pessoas pra ver assim, gente, será que foi só eu que tive essa reação? Mas, né? E aí? Você teve um favorito esse ano, 2022? Porque assim, eu tive dificuldade. Se você teve um favorito, deixa o seu favorito aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Se você conhece outros livros que você acha que é interessante, pode estar deixando aqui pra gente estar lendo, pra gente estar conhecendo novas literaturas. Eu espero que você tenha gostado.
Eu espero que você curta esse vídeo, porque é muito importante. Não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui por hoje e até o próximo vídeo.